Ela se apaixonou por sua tia. Entre areias e segredos, bem-vindos ao canal Fio de Voz. O ar da cidade passava nos ombros de Rafaela. Desde que completara 18 anos, tudo parecia exigir decisões, pressa, maturidade. A escola tinha acabado, os amigos se dispersaram e, em casa, o clima não era o melhor. Por isso, quando sua avó ligou, convidando-a para passar um tempo no sítio perto da praia, ela não pensou duas vezes. A viagem foi silenciosa, só ela e seus fones de ouvido. Mas assim que o carro chegou à entrada da casa da avó, Rafaela sentiu algo mudar dentro de si. O portão de madeira, o cheiro de mato e maresia, o latido do velho cachorro da família, tudo ali era familiar e, ao mesmo tempo, renovador. Ela desceu do carro com um suspiro e caminhou até a varanda, onde a avó recebeu com um braço apertado e o cheiro de bolo de fubá. Minha menina cresceu, disse, apertando-a nos braços. Vai ser bom te ter aqui por um tempo. E foi assim que Rafaela viu Haline pela primeira vez em anos, sentada no degrau da varanda com um livro na mão e os cabelos presos de forma despretensiosa. Haline ergueu os olhos ao som do portão. Seus olhos castanhos claros brilharam ao ver a sobrinha de criação. Rafa! Disse, levantando-se com um sorriso. Rafaela se aproximou, meio sem jeito. Sabia que Haline não era tia de sangue, mas sempre ouvira o pai falar dela como uma irmã. Criadas juntas pelos mesmos avós, elas tinham esse laço quase fraternal. Mas, diante daquela mulher de 27 anos, de corpo firme e sorriso sereno, Rafaela sentiu que um leve frio na barriga, algo que não queria nomear. Você está tão diferente, disse Haline, observando-a de cima para baixo com ternura. Você também, respondeu Rafaela, sem saber onde colocar os olhos. Nos primeiros dias, a convivência foi leve e divertida. Os avós mimavam Rafaela, enchendo sua mala de frutas, bolos e afeto. Haline era uma companhia gentil e divertida, acordava cedo para caminhar, lia muito, fazia playlists para ouvir enquanto cozinhavam juntas. E Rafaela gostava disso. Ela se sentia segura ali, mas, ao mesmo tempo, havia algo crescendo dentro dela, um incômodo doce, uma curiosidade inquieta. E então, numa manhã de domingo, os avós anunciaram: Vamos fazer aquele cruzeiro que estávamos adiando há anos. Ficamos só uma semana com vocês e depois vamos viajar. Rafaela sorriu, mas por dentro sentiu o estômago revirar. Ficaria sozinha com Haline, só as duas durante dias, e algo dentro dela já sabia que aquela casa e a vida como conhecia jamais seriam as mesmas. A semana com os avós passou mais rápido do que Rafaela esperava. Entre almoços fartos, jogos de cartas e cochilos na rede, ela quase esqueceu o motivo de estar ali. Fugir da confusão da sua vida. Mas havia outra coisa, ou melhor, alguém que a distraía mais do que qualquer pôr do sol. Haline. Sempre sorrindo, sempre disposta. Ela era daquelas pessoas que sabiam preencher o ambiente sem fazer esforço. E Rafaela se pegava observando a maneira como ela prendia o cabelo, como mordia o lábio quando lia, quando dançava sozinha na cozinha ouvindo Elis Regina. Na véspera da viagem dos avós, elas saíram às 4 para jantar em um restaurante de beira de praia. Rafaela usava um vestido leve e pela primeira vez sentiu o olhar de Haline sobre si. De um jeito diferente, sutil, rápido, mas presente. Aquilo fez seu coração acelerar. Na manhã seguinte, os avós partiram com malas e promessas de fotos. Rafaela ficou na varanda acenando até o carro sumir na estrada de terra. E agora, somos só nós duas, disse Haline, surgindo ao lado com 2 canecas de café. Parece até o começo de um filme, Rafaela respondeu rindo. Filme de terror? Brincou Haline. Acho que mais comédia romântica. As duas se olharam por um segundo e, mais do que o necessário,
E então viraram o rosto, rindo como se estivesse pensando a mesma coisa, mas nenhuma tiveram coragem de dizer em voz alta. A convivência entre elas se intensificou. Tomavam café juntas, passeavam de bicicleta pela praia deserta, exploravam trilhas no mato atrás da casa. Rafaela estava mais leve, mais feliz do que se lembrava de ter estado nos últimos meses, mas também mais confusa. Uma noite, estava no sofá assistindo um filme. Haline usava um short curto e uma regata solta. Rafaela sentiu a sua pele na perna dela roçar, levemente na sua, tentando ignorar, mas a mente teimava em imaginar. Posso pintar suas unhas amanhã? Perguntou Haline de repente. Pode, Rafaela respondeu surpresa. Mas você sabe? É o evento, é. Vai ser divertido. Elas riram, mas por dentro o riso de Rafaela era nervoso, porque queria mais que as unhas pintadas. Queria aquele toque, queria entender por que o corpo reagia daquele jeito sempre que Haline estava por perto. Na madrugada, acordou com sede e foi até a cozinha. Passando pelo corredor, viu uma luz saindo por debaixo da porta do banheiro. Ouviu a água do chuveiro e, sem querer, a silhueta de Haline projetada contra o vidro fosco. Ficou parada. O coração disparou, porque não conseguia parar de olhar, porque desejava tanto entrar. Naquela noite, não dormiu bem. A imagem de Haline nua sob a água acompanhou como um feitiço. E Rafaela sentiu que, se não tivesse cuidado, seu coração, e talvez mais, estaria prestes a se entregar. Com os avós longe, a casa ganhou outro ritmo. A ausência deles preenchia os cantos com um silêncio diferente. E aquele espaço entre elas, agora sem voz para preencher, parecia mais íntimo. Rafaela acordava tarde, Haline fazia café. Passavam as manhãs em silêncio leve, que aos poucos se tornavam conversas, brincadeiras, provocações disfarçadas. Você tem cara de quem já partiu muitos corações, disse Rafaela um dia, enquanto as duas faziam panquecas na cozinha. E você tem cara de quem ainda vai partir alguns, respondeu Haline sorrindo de canto. À tarde, decidiram ir à praia. A maré estava calma, o céu quase dourado. Haline mergulhava com a leveza de quem conhecia o mar intimamente. Rafaela a observava, o corpo molhado saindo da água, a pele bronzeada refletindo o sol. O desejo começava a se confundir com carinho, admiração e curiosidade. À noite, jogaram cartas, depois viram um filme. E então, o que parecia inofensivo virou tesão puro. Deitada no sofá, Rafaela encostou a cabeça no colo de Haline. E ali acariciou os cabelos da mais nova com os dedos, num gesto quase automático, mas íntimo demais para ser ignorado. Rafaela olhou e fechou os olhos. O corpo, porém, estava em chamas. No dia seguinte, tudo ficou mais sutil, mais intenso também. Rafaela começou a reparar mais nos detalhes: o cheiro do perfume de Haline, as covinhas quando ela sorria, o modo como seus dedos longos se moviam ao falar. E Haline também a observava. Uma noite jogaram conversa fora na rede, olhando o céu estrelado. Rafaela comentou: Você já se apaixonou por alguém que não podia? Haline virou o rosto, surpresa, sorriu devagar. Já, acho que todo mundo passa por isso. O proibido tem gosto de mel e ferrão. A frase ficou no ar, com fumaça. E você? Ela perguntou. Rafaela hesitou, talvez. Naquela noite, o silêncio não era só silêncio. Era espera, era vontade represada. Era fim de tarde. O calor castigava. Rafaela, deitada na cama, pensando em tudo, em nada, ouviu o som do chuveiro sendo ligado. Haline. Sem pensar muito, pegou sua toalha e foi até o banheiro. A porta não estava trancada. Entrou, achando que não teria problema, mas assim que entrou, parou. O box era de vidro fosco. A silhueta de Haline se movia lentamente atrás da neblina. Haline sussurrou. A outra abriu a porta do boxe com calma. A água escorria pela pele dourada, os cabelos molhados colados nas costas. Vai fugir ou vai entrar? Rafaela não respondeu. Deixou a toalha cair e entrou.
Foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Beijos quentes, mãos afoitas, corpos colados sobre a água escaldante. Haline explorava Rafaela com cuidado e desejo. Rafaela se entregava como se já tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Elas fizeram amor ali mesmo, com intensidade, com doçura, com fome. Quando a água esfriou, continuaram ali abraçadas, sentindo a respiração uma da outra. Sabiam que, a partir dali, não havia volta. Rafaela acordou antes de Haline. Estava deitada ao seu lado, enroladas num lençol branco como se o mundo tivesse pausado para elas. Um medo silencioso bateu. Culpa? Não exatamente. Era mais uma inquietação e um agora que ecoava por dentro. Haline acordou e os olhos com carinho passou os dedos pelos cabelos da mais nova. Está arrependida? Não, só tentando entender. A gente não precisava entender tudo de uma vez, disse Haline, encostando a testa na dela. Beijaram-se novamente com suavidade pela primeira vez e sem urgência. Os avós voltaram depois de 2 dias. O clima da casa mudou. Era preciso fingir que tudo estava como antes. Rafaela e Haline sorriam, conversavam, mas mantinham distância. À noite trocavam mensagens no quarto, mesmo estando separadas por poucas paredes. O desejo não havia sumido, apenas se escondia. Uma tarde na cozinha, Haline esbarrou propositalmente em Rafaela. Um toque rápido, um sorriso disfarçado, e o segredo entre eles ardia como brasa sobre a pele. No fim de semana, os avós foram visitar amigos. Rafaela e Haline ficaram sozinhas de novo. Foram à praia à noite, sentaram-se na areia. O céu estrelado acima, o mar como testemunha. Eu pensei que era só uma curiosidade, disse Rafaela olhando para o horizonte, mas não é. Haline segurou sua mão. Eu também não sei o que é isso, mas não quero te perder. Rafaela virou-se para ela. Você tem medo? Muito, mas o medo não é maior do que o que eu sinto quando te olho. Beijaram-se, ali na areia fria, com o coração quente. Com o fim das férias se aproximando, Rafaela precisava decidir, voltar para a cidade e seguir a vida como se nada tivesse acontecido ou ficar. Conversaram por horas, dias. Haline tinha medo de assumir algo tão diferente e tão inesperado, mas o amor entre elas já era mais forte do que qualquer receio. Rafaela fez sua mala, sentou na cama chorando. Haline entrou no quarto. Se você for, vai me deixar em pedaços. E se eu ficar, vai me juntar? Vou todos os dias. Rafaela deixou a mala de lado. Meses se passaram. Rafaela decidiu morar com os avós. Matriculou-se em um curso próximo. Haline continuava trabalhando de casa, escrevendo, lendo e cuidando do jardim. Elas viviam amor em silêncio, com olhares cúmplices, beijos escondidos sob as árvores, carícias na varanda ao pôr do sol. Não precisavam dizer nada aos outros. O que sentiam bastava. No fim de tarde, de mãos dadas diante do mar, Rafaela sussurrou. Eu achava que tinha vindo buscar a paz, mas encontrei o amor. Haline sorriu. O amor também é paz, quando é de verdade. E ali, entre areias e segredos, elas se encontraram por inteiro.